Oi, eu sou o professor Francisco Dias e hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Primeiramente, o que é conjunto numérico, né? O que a gente vai considerar como sendo um conjunto numérico? Então, vai ser denominado qualquer conjunto que possua como elementos números, né? Então, é considerado um conjunto numérico se os elementos forem números. Bom, aqui a gente vai ver agora os principais conjuntos de números, né? Então, o principal conjunto de número aí que a gente vai começar a falar é sobre o conjunto dos números naturais. Ele é constituído pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai crescendo, né? Sempre adicionando uma unidade. O conjunto dos números naturais ele é infinito, né? Ele não tem fim a quantidade de números. Bom, como é que a gente apresenta o conjunto dos números naturais na reta? Então, a ideia é você representar, né? Começando lá pelo número 0, aí depois o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Lembrando que você tem que respeitar aí a mesma distância entre um e outro, né? Então, do 0 para o 1 tem que ser uma distância, do 1 para o 2 tem que ser a mesma distância, do 2 para o 3 tem que ser a mesma distância e assim sucessivamente, ok? Então, é assim que você representa os números naturais na reta numérica. Vamos ver agora os principais subconjuntos dos números naturais. Bom, o conjunto dos números naturais não nulos. O que é isso? É apenas o conjunto dos números naturais retirado o zero. Você pode representar tanto dessa forma, né? Dessa forma aqui, colocando os elementos 1, 2, 3, 4, e até onde você quiser, até o infinito, né? Claro. Ou você pode representar também assim, o conjunto dos números naturais não nulos é os números naturais menos, né, o conjunto que contém o zero. Lembrando que para você representar o conjunto dos números naturais não nulos, você coloca esse asteriscozinho em cima. Então, se você ver esse asterisco, eu estou dizendo que é os naturais sem o zero. Existe também o conjunto dos números naturais pares, né? É todo aquele número que dá para escrever da forma 2 vezes n, onde o n ele é natural. Então aí surge até uma dúvida, muita gente ainda tem dúvida sobre a questão do zero, se o zero é par ou ímpar, né? O zero é par porque ele é da forma 2 vezes 0. E aí também existe o 2, o 4, o 6, o 8. Então esses são os números pares. Então eles fazem parte do conjunto dos números pares. Existe também o conjunto dos números naturais ímpares, né? É todo número que dá para escrever da forma 2n mais 1, onde o n ele é natural também. Então, quem são os primeiros números ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7, né? O 9 e assim vai. Outros subconjuntos, né? O conjunto dos números naturais primos. E aí surge uma dúvida sobre o que é número primo, né? Então, quem é que vai estar nesse conjunto aí? Todo número que tem exatamente 2 divisores, apenas. O número 2 só tem 2 divisores. Quem são os divisores do número 2? O próprio número 2 e o 1. Então, ele é um número primo. Por que o 5 é primo? Porque só tem 2 divisores, o 1 e o 5. Né? Uma curiosidade também aí é que o seguinte, o número 2 é o único número par, né? E é primo. Apenas ele é primo. O restante todos são ímpares, né? Bom, como curiosidade eu coloquei aqui, né, os 168 primeiros números primos. Então, e lembrando que os números primos eles não têm fim. Eu coloquei aqui só uma pequena lista, né, dos números primos. Então, até os menores que 1000 eu coloquei. Beleza? Então, esses são os números primos, aqueles que só têm 2 divisores, exatamente 2. Bom, no conjunto dos números naturais, a gente tem duas operações, né? A adição e a multiplicação. O que acontece com essas duas operações nos números naturais? A gente diz que o conjunto dos naturais ele é fechado em relação a essas duas operações, ou seja, em relação à adição e à multiplicação. Por que ele é fechado? Porque se você somar dois naturais, o resultado é um número natural.
Se você multiplicar dois números naturais, o resultado é um número natural, ok? Só que isso não acontece, por exemplo, com a subtração, né? A observação que eu coloquei aqui. Isso o conjunto dos naturais não é fechado para a subtração, né? Um exemplo, note, 5 menos 3, ele pertence aos naturais. Beleza. Então, você pode até pensar, será que não vai ser? Mas observe, 3 menos 5... Bom, 3 menos 5, para quem já sabe aí que existem outros conjuntos, 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 não pertence aos naturais, ou seja, o conjunto dos naturais não é fechado para a subtração, beleza? Conjuntos naturais é fechado apenas para a adição e a multiplicação. Agora vamos ver aqui o conjunto dos inteiros, né? Já que a gente viu que os naturais não são fechados para a subtração, a gente vai ver aqui um conjunto que isso pode acontecer. Então, o conjunto dos números inteiros é o conjunto constituído por esses elementos aí, né? O símbolo é esse Z, beleza? E aí o conjunto dos números inteiros vai ter o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E agora a gente acrescenta também aí os números negativos, né? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. E aí, claro que isso aí também é de forma infinita. Como a gente viu, os naturais têm seus elementos. E todos os elementos dos naturais, né? Todos os elementos dos naturais pertencem também ao conjunto dos inteiros. Ok? Então, a gente pode esquematizar nesse desenho aí que eu coloquei. Então, todo elemento que está no conjunto dos números naturais também pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, a gente pode escrever aí, como eu coloquei aí embaixo, que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Todo elemento que é natural, você vai dizer também que é inteiro, mas não o contrário, né? Nem todo elemento inteiro vai ser natural, beleza? Como é que a gente representa na reta, né? É só você, se você já sabe representar os números naturais, né? É só você pegar a esquerda do zero e colocar a mesma distância do zero, né? Que você colocou lá para o 1, você coloca o menos 1. Aí a mesma distância coloca o menos 2, né? A mesma distância do menos 1. E assim vai. Então, à esquerda do zero você vai adicionando os negativos agora, ok? Então, você pega a reta numérica com os naturais e agora adiciona à esquerda do zero os negativos. Então, essa é uma possível representação aí dos primeiros números inteiros. O que são números inteiros opostos? Se eu somar dois números inteiros e a soma for zero, você vai dizer que esses dois números são opostos. Um exemplo, menos 2 somado com 2 dá zero. Okay? Outra maneira de você saber o que são dois números inteiros opostos, o que acontece entre eles, é que se você notar, a distância deles, né, para a origem é a mesma. Então, por exemplo, a distância do 2 para o zero é a mesma distância do menos 2 para o zero. Ok? Então, perceba aí como eu ilustrei na reta, né? Do 0 para o 2 são 2 unidades, do 0 para o menos 2 são 2 unidades também, então eu digo que esses caras são opostos. Ainda também eu posso chamar eles de simétricos, justamente por isso, né? Porque eles estão à mesma distância em relação à origem, ao zero. O que é módulo de um número inteiro? Escrevi aí uma relaçãozinha para vocês verem. Módulo eu represento com essas duas barras aí, beleza? Então, se eu quiser falar, se eu estou falando do número x, o módulo de x vai ser representado por essas duas barras, né? Antes e depois do x. E qual vai ser o resultado dessa operação aí, né? Se o número for positivo ou igual a zero, né? Se ele for maior ou igual que zero, o resultado é o próprio valor. Se o número for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, o módulo vai ser menos esse valor, ou seja, vai ser o oposto desse valor. Vamos ver com um exemplo para ficar mais fácil, né? Quem seria o módulo de 7? Perceba que o 7 ele é positivo. Portanto, o módulo de 7 vai ser justamente o número 7. Quem seria o módulo de menos 3? Bom, menos 3 ele é menor do que zero.
certo? Então, quem é o módulo de menos 3? Vai ser menos 3. Menos 3 é 3. E se for 0, como a gente já viu lá em cima, vai ser 0. Okay? Então, vai ter basicamente essas três situações. Se for 0, é 0. Se for positivo, vai ser o próprio número. Se for negativo, vai ser o oposto. Ok? De certa forma, você pode até pensar assim, bom, é só deixar todo cara positivo aí, certo? Então, nunca vai ser negativo, deixa tudo positivo. Bom, quem é o conjunto dos números racionais, né? Esse Qzinho aí representa o conjunto dos números racionais. Então, todo número que dá para você escrever como sendo uma divisão, uma razão, né? De dois números inteiros, com o denominador não nulo, certo? Todo número que dá para escrever dessa forma aí é considerado um número racional. Eu coloquei aí já alguns exemplos. Por exemplo, o 0, ele pertence aos racionais. Por quê? Porque eu consigo uma fração, eu consigo uma divisão que resulta em 0. Por exemplo, 0 dividido para 2. Ok? O 1 pertence aos racionais, eu consigo também uma divisão de dois números que dê 1. Por exemplo, 2 dividido para 2. O menos 1 pertence aos racionais. 1 meio, está claro que é uma divisão de dois inteiros aí. O menos 1 meio também é uma divisão de dois inteiros. 2 terços também. Então, qualquer divisão de dois inteiros, né, onde o denominador não é 0, você denomina de número racional. Qualquer número que dá para escrever dessa forma, beleza? Bom, assim a gente fica com o seguinte esquema. Existe o conjunto dos números racionais. Dentro dele, né? Ou seja, os números inteiros estão contidos nos números racionais. E os números naturais estão contidos dentro dos inteiros. Ou seja, os naturais, ele está contido tanto nos inteiros quanto nos racionais também. Beleza? Agora a gente vai ver uma parte, né? Que requer um pouco mais de habilidade com operações. Vamos lá. Representação decimal das frações. Então, vamos trabalhar aqui frações, certo? E o que a gente vai trabalhar de frações? A representação decimal. Então, como é que vai se dar isso? Então, suponha que você tenha uma fração, né? P sobre Q. E P não sendo múltiplo de Q. Ok? Por que não? Porque senão vai dar para simplificar e aí você vai achar logo um número natural, um número inteiro, tranquilo, não tem problema. Então, geralmente os maiores problemas vão acontecer quando P não é múltiplo de Q. Então, imagine que você tem uma fração, né? P e o Q inteiro. E o que a gente vai fazer para escrever a forma decimal? Você vai efetuar a divisão entre o P e o Q. Né? Vamos dar um exemplo que com certeza vai ficar mais fácil. Quando você faz a divisão, vai ocorrer dois casos, certo? Vamos ver aqui o primeiro caso. Não vou nem dizer qual é o primeiro caso, eu vou só dar logo o exemplo. Vamos lá agora fazer 2 sobre 5, né? Como é que a gente faz aí a divisão 2 por 5? Bom, a gente diz o seguinte, 2 dividido para 5, a gente diz que não dá, né? Aí coloca o 0 e a vírgula. E acrescenta um 0 lá do lado do 2. Agora, 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20, sobra 0. Então, você diz que 2 dividido para 5, né? A representação decimal é 0,4. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Se eu quiser dividir 1 para 8, o que eu vou fazer? Vamos lá. 1 dividido para 8, você diz que dá 0, coloca a vírgula e coloca a vírgula ao lado do 1. 10 dividido para 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 10 resta 2 e acrescenta um 0. 20 dividido para 8, né, dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20, 4. Acrescenta um 0 agora. 40 dividido para 8, né, dá quanto? Dá um 5. 5 vezes 8 dá 40. Para 40 lá, nada. Portanto, 1 sobre 8 é 0,125. Nesses dois casos aí, você percebe que a divisão sempre restou 0, né? E a quantidade de casas decimais após a vírgula, né, é finita.
Tranquilo aí, vocês sabem que 2 dividido para 5 é 0,4. Não tem mais nenhuma casa decimal após a vírgula além do 4. Mesma coisa para 1/8. Então, esse é o primeiro caso que pode acontecer. Então, se você pegar uma fração e fizer a representação decimal, ela é finita, né, após a vírgula, ok? É o primeiro caso que a gente vai ver. Então, se esse caso acontecer, se a divisão der o resto zero, né, e a quantidade de casas decimais for finita, você vai dizer aí que esses caras são chamados de decimais exatos. Então, 0,4 é um decimal exato e o 0,125 também é um decimal exato. O segundo caso, né, também vou começar com um exemplo. Imagine que eu tenha 2 sobre 3. E aí vamos tentar fazer a representação decimal. Para fazer a representação decimal, como eu já falei, basta fazer a divisão. Então, vamos fazer aqui o processo da divisão. 2 dividido para 3, né? Você coloca um 0 e a vírgula e acrescenta um 0 ali. Então, 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Para 20, resta um 2. Você acrescenta um 0. 20 para 3 dá 6. Fazendo o mesmo processo, você vê que você vai ter 20 de novo ali. Dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, resta 2. E aí, se você olhar, esse processo ele vai continuar, né, indefinidamente, de forma infinita. Ok? Então, você vai dizer que 2 dividido para 3 dá igual a 0,6666, e aí, infinitos 6 à direita da vírgula. Ok? Outro exemplo, sim. Antes de continuar, você também pode representar, como você sabe que o 6 é o cara que está se repetindo aí, né? Você pode colocar só o número 6 e uma barrinha em cima para indicar que é o 6 que está se repetindo. Então, essa notação também a gente vai usar. Ou você coloca vários 6 e a reticência, ou coloca só o 6 e a barrinha. Tanto faz, é a mesma coisa. Outro exemplo é 11 sobre 9, né? Então, vamos tentar representar aqui 11 sobre 9 da forma decimal. Dividir 11 por 9, que dá 1. 1 vezes 9 dá 9, né? Para 11, 2. Aí vai, bota o 0. 20 para 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Fecha 2 de novo. 20 para 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Para 20 dá 2 também. E assim, se você notar, você vai continuar de novo isso acontecendo indefinidamente, né? Infinitamente. Então, 11 sobre 9 é a mesma coisa que 1,22222 e infinitos 2 aí à direita da vírgula, beleza? Então, esse é o segundo caso, né? Esse é o segundo caso, que o que acontece no segundo caso? Após a vírgula, você percebe uma infinidade, né, de números, né? Quando isso acontecer, quando você tiver uma infinidade de números aí à direita da vírgula, né, e se repetindo o mesmo número, você vai dizer que esses caras são decimais periódicos ou dízimas periódicas. No nosso caso dos exemplos aí, o 6 é o período da primeira fração, né? Da primeira dízima. E no segundo caso, o 2 é o período, porque é o cara que está se repetindo. Então, esse cara que está se repetindo você vai chamar de período. Outra coisa, as frações, né, que resultam nessas dízimas periódicas é chamada de geratriz. Então, por exemplo, 2/3 é a fração geratriz do 0,6666. 11 nonos, né, é a fração geratriz de 1,2222. Vamos ver agora a representação fracionária das dízimas periódicas, né? Então, a gente vai aprender agora a fazer o seguinte, a ter uma dízima periódica e ser capaz de colocar, de expressar a fração que gerou essa dízima, ou seja, a fração geratriz. Vamos encontrar, né? Para isso, vou fazer 3 exemplos agora. Bom, então temos aqui, né, uma dízima periódica, que é 0,8888, né? Então, vamos aqui. Então, aqui a gente tem simbologia, a mesma coisa que essa. Ok? 0,8888. Bom, qual é a estratégia aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Chame de x essa dízima periódica. Então, x vai ser 0,888. Tranquilo. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse x por 10. Eu vou multiplicar dos dois lados aqui por 10. O que vai acontecer? Vai ficar 10x
igual a 8,888. Beleza. Por que isso é interessante, né? Por que multiplicar por 10 aqui nesse caso foi interessante? Porque agora eu vou ter o x, que está aqui, e vou ter o 10x. E perceba o seguinte, né? Ambos os dois números que eu obtive aqui, o período é o mesmo. Após a vírgula, eu tenho os mesmos caras. E aí acontece o seguinte, se eu subtrair, né, o maior menos o menor, ou seja, se eu fizer 10x menos o x, se eu subtrair esse número desse de cima, vai ficar o seguinte, vai ficar 8,888, né, menos 0,888. Quando eu faço essa subtração aqui, né, vamos aqui primeiro fazer 10 menos x, que vai dar 9x. E aí, quando eu faço essa subtração aqui, claramente isso aqui dá 8. Qual foi a vantagem de ter feito essa estratégia aqui? É que eu acabei aqui com o período, eu acabei com as cargas decimais após a vírgula. E aí a expressão que ficou foi simplesmente uma equaçãozinha do primeiro grau, né? 9x igual a 8. Portanto, quem é o nosso x? É 8 sobre 9. E justamente é a fração que gera essa dízima periódica aqui. Ou seja, 8 sobre 9 é a fração geratriz para essa dízima. Observe na calculadora, né, que se você dividir 8 por 9, dá justamente o 0,888, beleza? Então, vamos à próxima. Vamos aqui à letra B. Né? A letra B você tem outra dízima periódica, né? Está indicado com essa barrinha em cima aqui, quer dizer que aqui nós temos 0,9696 e assim sucessivamente. Ou seja, o período é 96, beleza? Bom, a estratégia é o seguinte, chame de x essa dízima periódica aí, 0,96, 96 e assim sucessivamente. Bom, o que você vai fazer agora? Você tem que deslocar a vírgula duas casas à direita, né? Ou seja, para depois do primeiro período. Então, multiplique por 100 para acontecer isso. Então, você vai ficar 100x igual a 96,96, 96, 96, 96 e assim vai. Feito isso, qual é a vantagem de fazer isso? É que se você olhar, né, após a vírgula, você tem as mesmas coisas. Então, quando eu subtrair 100x menos x, né, então quando eu subtrair esse número maior do menor, o que vai acontecer? Vai ficar 96,9696, né, menos 0,969696 e assim vai. Quando eu faço essa subtração aqui, 100x menos x dá 99x. E quando eu faço essa daqui no segundo membro, vai ficar só 96. Portanto, o resultado aqui é 96 sobre 99. Beleza? Então, essa é a fração que vai gerar essa dízima. E aí você pode ver aí ao lado da calculadora que realmente se você dividir 96 por 99, né, vai dar justamente aí 0,969696. Se você perceber, a gente pode até usar uma regra, né? Se você tiver, por exemplo, 0,333, se você quiser saber aqui qual é a fração que gera isso aqui, basta você pegar o período, né, que é 3, e dividir por 9. Ou seja, vai ser em cima o período, né, e embaixo a quantidade de 9 que tiver os algarismos do período. Então, como só tem um algarismo do período, você coloca só um 9. Nesse caso aqui, ó, se você já soubesse dessa regra, claramente você diria que aqui seria o quê? Pega o período e divide por 9, 9. Por que 9, 9? Porque tem dois algarismos se repetindo, ok? Daqui a pouco a gente vai ver uma regra que também é bem geral e facilita bastante a nossa vida. Não precisa toda a vida estar fazendo essas estratégias aqui, mas é bom a gente entender como é que surgem as coisas, ok?
Vamos aqui para a letra C agora. Aqui na letra C você tem o seguinte, 2,0454545 e assim vai. Essa barra está dizendo que o 45 está se repetindo indefinidamente, ou seja, é 2,0, aí 45, 45 e assim sucessivamente. A estratégia geral para esses casos que eu estava fazendo da letra A e da letra B, né, fazendo essas contas aqui, primeiro é você colocar a vírgula antes do período. Então, para essa vírgula que vinha antes do período, você tem que multiplicar isso aqui por 10. Então, você vai pegar o seguinte, se eu chamar essa fração aqui de x, né? Então, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, colocar a vírgula antes do período. Então, a vírgula tem que vir para cá. Então, eu preciso calcular quem é o 10x. Então, vai ficar 20,45, 45 e assim vai. Ok? Depois, eu tenho que colocar a vírgula depois da primeira parte que se repete. Então, o que está se repetindo aqui é o 45. Então, eu vou botar a vírgula bem aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte, para essa vírgula vir para cá, né? Para essa vírgula vir para cá, ela tem que andar 1, 2, 3 casas decimais. Portanto, eu tenho que calcular o 1000x. E aí a vírgula vem para cá. Então, multiplica dos dois lados por 1000, você vai ter isso aqui, ó. 2045,45 e assim vai. Okay? A vantagem de ter feito isso é que quando você subtrair o 1000x menos 10x, 1000x menos 10x, né? Você percebe novamente ó, aqui que os caras depois da vírgula são os mesmos. E aí quando você fizer essa subtração, né? 2045,4545 menos 20,454545, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ser esse cara, né? Aqui, claro, reticência, menos esse aqui. Mil x menos 10x vai dar 990x igual 2045,454545 menos 20,454545. Isso aqui claramente, se você olhar, né, como tem as mesmas coisas depois da vírgula, isso aqui vai ser simplesmente 2045 menos 20. Portanto, vai ficar 2000, né, e 25. Agora, como eu quero achar o x, eu vou passar o 990 dividindo aí o segundo membro. Então, vai ficar o seguinte, 2025 dividido por 990. Portanto, essa é a fração que gera essa dízima periódica. Observe aí na calculadora, né, que realmente é essa a fração, né? Observe. Ok? Agora a gente vai ver no próximo slide, né? Vai ver uma técnica geral que você pode usar para qualquer dízima periódica, né? Observem aí o próximo slide que vocês vão gostar. Nos 3 exemplos anteriores você viu uma maneira, né, que não é tão rápida. Você tem que deduzir algumas coisas, fazer umas continhas, uma equação, fazer uma subtração, né? O que a gente vai fazer agora, de certa forma, um macete bem rápido para a gente descobrir a fração geratriz de qualquer dízima periódica, certo? Então eu botei um exemplo aí, um exemplo geral, que é o 6,377777, ok? Então vamos aqui, como é que a gente faz isso aqui da forma bem rápida, né? Primeira coisa, vamos aqui notar esses 3 caras aí. Quem são esses 3 caras? Muita atenção. O 6 é a parte inteira, ou seja, a parte antes da vírgula. O 3 é a parte não periódica, ou seja, é o cara depois da vírgula que não se repete. E o 7 é o período. Então, se preocupe primeiro com esses 3 caras. Então, pegue essas 3 partes, tire ela, né? E anote ali. Então, no caso aí fica 637. Subtraia agora desses 2 caras aqui. Agora, atenção. Quem são esses 2 caras? É a parte inteira e a parte não periódica. Então, você vai tirar esses 2 caras. Então, primeiramente, você vai fazer essa subtração aí. Agora, no denominador, você vai fazer o seguinte.
Observe quantos algarismos tem o período. No nosso caso aqui, só tem um algarismo. Então, lá no denominador, você vai botar apenas um número 9. Em seguida, você vai observar quantos algarismos tem a parte não periódica. No nosso caso aqui, só tem um algarismo. Então, lá embaixo, do lado direito do 9, você vai colocar um número 0. Portanto, a fração geratriz vai ser o resultado dessa conta aí, ó. Então, você só precisa fazer 637 menos 63, que vai dar 574. E aí, claro, repete 90. Então, se você dividir 574 por 90, né, vai dar justamente esse resultado aí. Agora vamos ver o conjunto dos números irracionais. Quem é os caras que pertencem a esse conjunto, né? É todo número que a gente não pode escrever, né, na forma de uma fração. Ou seja, você não pode escrever da forma que tenha a divisão de dois números, sendo que os dois são inteiros, certo? Então não vai ter o numerador e o denominador. Então, se tiver um número que você não consiga achar a divisão entre dois inteiros, né, você vai dizer que esse cara é irracional. Vamos dar os exemplos para ficar mais óbvio. Por exemplo, o raiz de 2 e o π. Você não consegue achar uma fração que resulta nesses dois números. Por exemplo, o raiz de 2, você está vendo aí, é 1,4142135 e aí vai indefinidamente. Você não consegue ter uma regra para depois da vírgula aí, quais são os números, né? Indefinido, a sequência, aleatoriamente vai aparecendo os números. Então você não consegue achar uma fração que gere o raiz de 2. A mesma coisa com π, né? A gente não consegue achar uma fração com dois inteiros que gera o número π. Então, por exemplo, esses dois números aí, né? Por isso, esses dois números você diz que vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. Claro que tem outros, eu coloquei só dois exemplos. Conjunto dos números reais. Quem é os números que pertencem a esse conjunto? É a reunião do conjunto dos irracionais, né, com o conjunto dos racionais. Então, se você unir os racionais com os irracionais, eles todos, né, reunidos num conjunto só, você vai dizer que é o conjunto dos números reais. Eu expressei aí da forma de conjunto, né? Os racionais unido com os irracionais dá os reais, ok? Finalmente aqui, só para finalizar, eu coloquei aí um esquema, né, que representa aí os principais conjuntos numéricos que a gente estuda bastante aí no ensino médio. Então, começando lá com os números naturais, aí você percebe que os números naturais está contido dos números inteiros, que é esse conjunto aí representado pelo verde. Os números inteiros, por sua vez, está contido nos racionais, que é esse conjunto representado em vermelho. Os racionais, se você olhar, ele está contido nos reais, né? E os irracionais, você percebe que está contido nos reais e fora dos racionais, beleza? Mais para frente, quando vocês, né, o pessoal que está aí ainda no ensino médio, não chegou no terceiro ano, vocês vão ver o conjunto dos números complexos, que não é assunto dessa aula, mas percebam que tem ainda outro conjunto além dos que eu falei aqui. Então era isso, valeu, falou e até a próxima.